Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais. Bom dia, que Deus te abençoe neste novo dia que se inicia e que o Senhor esteja te esclarecendo sobre muitas questões que você ainda tem dúvidas, né? Que diante das adversidades e confusões e tudo mais que se levanta diante de nós, você possa ter o Senhor te esclarecendo e tirando as suas dúvidas, que como Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, orando pela igreja de Éfeso, né, que os olhos do coração sejam iluminados para compreender todas as coisas, né, que o Espírito Santo esteja te guiando nesse sentido. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento. Pai Santo, Deus eterno, aquele que nos ilumina, que nos esclarece, Senhor, nós te pedimos a Tua graça e que esse tempo de meditação na Tua Palavra seja, ó Deus, um tempo realmente de despertamento e também, ó Pai, de encontrar em Ti as respostas para as nossas dúvidas. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje se encontra nesse sentido aqui em Marcos capítulo 9. Marcos 9, verso 32, que diz assim: Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Pelo menos o que está acontecendo aqui, né? E quem é que está que não compreende, que teme, quem é que estes que estão sendo descritos aqui querem interrogar, mas que não podem fazê-lo porque estão com medo, né? Então, sobre o que eles querem interrogá-lo. Então, várias questões que poderíamos levantar aqui, várias perguntas para a gente compreender este versículo que fala de temor, né? E algo que nos surpreende muito e que nós somos desafiados também a melhorar na nossa vida e que isso acontece conosco também. Então, sendo a Bíblia, né, a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus, ela não contém tudo que está escrito nela para o nosso ensino, foi escrito, como Paulo diz ali em 1 Coríntios, e assim então precisamos compreender, fazendo essas perguntas. Isso nos ajuda muito a refletir e a meditar na palavra de Deus neste verso. Então, primeiramente, eles contudo não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Eles quem? Se você ler o capítulo 9 de Marcos, você vai ver o que está acontecendo aqui, né? Então, Jesus começa o capítulo 9 dizendo aos discípulos, dizia-lhes, né? Em verdade vos afirmo de que dos que aqui se encontram, alguns que de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então Jesus está falando com os discípulos, né? E também com a multidão, verso 34 do capítulo 8. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, para quem Jesus está falando? Né? Para a multidão e para os discípulos. Só que 6 dias depois, verso 2 diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou para o monte, né? E ali tem aquele momento da transfiguração. Vai guardando tudo isso, porque tudo isso faz sentido para o verso que nós estamos vendo aqui nessa manhã. E aí lá no monte da transfiguração eles veem Moisés e Elias,
né? Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus no verso 4. Veja que o verso de número 6 diz que eles ficaram ali perplexos, atônitos com aquela visão. Não sabiam o que dizer, pois por estarem aterrados, né? Pedro ali tomando a palavra diz que era bom estar ali, vamos fazer 3 tendas, né? E eles não sabiam o que dizer, né? E Pedro falou sem saber o que dizer naquele momento, né? E aí uma voz do céu, uma voz nas nuvens, né? Então envolveu e eles ouviram isso naquele momento, né? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, diante daquela situação, ouvir uma voz no céu dizendo sobre ouvir o filho. Depois disso, então, eles desceram do monte, no verso 9, e Jesus então ordena que não se divulgasse as coisas que eles tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Guarda isso, né? Esse é o ponto aqui para o nosso versículo 32 nessa manhã. Jesus pediu, descendo do monte, Jesus pediu para que eles não divulgassem a visão, né, aquilo que aconteceu, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Não era para falar nada até o dia da ressurreição. Depois da ressurreição, eles poderiam falar, né? E olha o verso 10. O verso 10 diz: eles guardaram a recomendação. Mas aí, perguntando uns aos outros, que seria o ressuscitar dentre os mortos? Eles ficaram com dúvidas. Os discípulos, quando Jesus falou que não era para falar até a ressurreição, eles ficaram com dúvida: que ressurreição? Né? Do que ele está falando? Né? E eles tiveram dúvidas, mas eles não perguntaram para Jesus, eles perguntaram uns aos outros: o que ele está falando? Né? E aí interrogaram Jesus no verso 11, perguntando outra coisa, né? Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Né? Provavelmente pelo que eles viram ali no Monte da Transfiguração, estão incomodados com Elias ali no monte, né? E estão perguntando agora para Jesus sobre Elias. E aí Jesus vai falar que Elias já veio, fizeram tudo com ele, se referindo ali a Malaquias capítulo 4 e também o que aconteceu com João Batista, né? Ali naquele momento antes dele morrer. Ok, depois vem dos versos de 14 a 29, vem a cura daquele jovem que os discípulos não conseguiram fazer, né? Aquele homem trouxe seu filho até os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, né? O próprio pai fala sobre isso, né? No verso 18, roguei aos teus discípulos que o expelisse e eles não o puderam. E ali então Jesus vem e expele aquele demônio daquele menino, né? E que estava mudo e surdo, né? Como o verso 25 diz aí de Jesus, né? Que vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Então aquele jovem foi libertado naquele dia. Mas aí os discípulos de novo, né? O versículo 28 e 29 diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus explica que essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, os discípulos têm várias dúvidas, né? Os discípulos têm dificuldade em várias questões, e nós também. Nós não sabemos todas as coisas, né? E muitas vezes somos acometidos de dúvidas, né? Mas por que Deus vai falar isso? Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus falou isso? Por que a Bíblia fala isso? Né? E por mais que nós ouçamos pregações e participemos da escola dominical e classes,
né? Estudos bíblicos, discipulado. Muitas vezes as pessoas não perguntam, né? E tem às vezes receio de perguntar, de ter a sua dúvida esclarecida, mas alguma coisa aconteceu para que eles estivessem assim, né? E aí o verso 30, que é o contexto aqui do nosso verso, de 30 a 32, diz que eles partiram dali, passavam pela Galiléia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. E eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Então, eles, os discípulos, né, já respondemos aí a pergunta, quem é esse eles, do verso 32, não compreendiam isso, não compreendiam o quê? O que eles não compreendiam e o que Jesus falou que eles não compreendiam? Quando Jesus ensinava a eles que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria morto, né, matarão, e em 3 dias depois da morte ressuscitará. Essas 3 ações da redenção que os discípulos não compreenderam. Mas não compreenderam tudo? Não, na verdade, eles estavam incomodados com essa questão de como assim, até John Gill, que é um pregador batista, né, de 1600, 1700, ele vai até falar que eles não compreendiam como assim um homem tão bom, de caráter tão bom como Jesus, que nos ensina tanto, como assim ele vai morrer? Como assim vão matá-lo? Então, ele acredita que eles não compreendiam as 3 ações, né? Os homens maltratá-lo, ele ser morto e ressuscitá-lo. Outros vão acreditar que eles não compreendiam o que significa a ressurreição, exatamente por causa do verso de número 9 e 10, que Jesus já tinha falado sobre isso. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse essas coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Vocês não falam nada até a ressurreição acontecer. Depois da ressurreição pode falar tudo, né? E aí o verso 10 diz que eles guardaram a recomendação, não fizeram de fato, não contaram para ninguém, né? Mas perguntaram uns aos outros, né? Imagina os discípulos lá conversando uns com os outros, né? O que seria ressuscitar dentre os mortos? Né? Isso ficou na cabeça deles e eles agora não compreendem o que Jesus está dizendo. Então, quando as coisas não acontecem, nós ficamos perturbados e em dúvida. Às vezes, quando elas já passaram, a gente entende, mas quando elas ainda não aconteceram, nós temos dúvida. Por isso que quando a gente estuda escatologia, por exemplo, que é os últimos dias, né, o estudo dos últimos dias, quantas dúvidas aparecem, quantos questionamentos as pessoas têm sobre o fim do mundo, sobre como será, né, se a igreja vai passar pela tribulação, se não vai, como será o arrebatamento, como será o julgamento, qual é o trono branco, que negócio é esse de livro da vida, né, quais os nomes que estão lá, como será o céu, né? E todas essas dúvidas, elas aparecem exatamente porque elas ainda não aconteceram. Quando acontece, a gente já, agora entendi. Mas quando ainda está para acontecer, né, então a dúvida aparece. Veja, os discípulos não compreendiam a ressurreição, não entendiam o que Jesus está falando de ressurreição. Né? Primeiro, ele está falando que ele vai ser entregue aos homens, vai ser morto e vai ressuscitar no 3º dia. Né? E essa dificuldade de como um homem bom pode ser entregue, pode ser morto, né? Eles talvez
entendam um pouco exatamente porque viram a perseguição que Jesus estava passando. Se você ler o Evangelho de João, quantas vezes pegaram em pedras para atacar em Jesus? Capítulo 5, né? As pessoas que foram embora depois do discurso de Jesus no capítulo 6, de novo lá na festa dos tabernáculos, quantas vezes pegaram em pedras e procuraram Jesus para prendê-lo, né? Várias vezes o texto fala isso, mas como não era a sua hora ainda, então nada aconteceu. Mas as pessoas sempre estão incomodadas com o ensino e com a pessoa de Jesus. E agora os discípulos até entendem, quando chega no capítulo 11 de João, né, o próprio Tomé vai dizer, né, vamos lá então, né, vamos morrer, né, porque eles não queriam que Jesus voltasse para aquela região, sabendo das intrigas e dos riscos que Jesus estava passando. E se eles estavam seguindo Jesus, então eles estavam indo para a morte também. Né? Então, por isso que ele diz lá, né, vamos voltar para lá, vamos voltar para morrer. Mas veja, o texto também diz não só dessa dificuldade deles compreenderem, né, o que Jesus acabou de dizer sobre ressurreição, mas também que temiam interrogá-lo. Temiam interrogá-lo. Eles tinham medo de perguntar para Jesus, o que significa a ressurreição dos mortos? Eles tinham dificuldade. E por que dificuldade? Né? Nós acabamos de ver aí no capítulo 9 que Jesus falou da ressurreição e eles perguntaram uns aos outros o que seria a ressurreição dos mortos, né? E aí falaram de outra coisa com Jesus, mudaram de assunto, mas no capítulo 8 nós vemos algo aqui de novo, mas que provavelmente foi o ponto que deixou os discípulos preocupados. Capítulo 8, versos de 31 a 33, que nós conhecemos também lá em Mateus 16, né, diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Terceira vez já, né, que nós estamos vendo isso, né? Então Jesus nunca escondeu o plano de redenção, nunca escondeu, né, o propósito para o qual ele veio, né, e o que aconteceria com ele nesse processo, né, de ser entregue aos homens, ser cuspido, ser maltratado, né, ser morto, sepultado e no 3º dia ressuscitar. Jesus nunca escondeu isso, sempre falou. O problema é que os discípulos não queriam aceitar isso, né? Então a gente vê o que? No verso 32, e isso ele expunha claramente, capítulo 8, 32. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. E essa reprovação nós vamos ver lá em Mateus 16, que deixa claro para nós qual foi essa reprovação de Pedro, nesse sentido. Olha só, capítulo 16, verso 22, Mateus explica essa reprovação. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então, as coisas que Jesus falou, Pedro disse: não vai acontecer isso não. Não é assim, não vai acontecer não pode acontecer isso não. E aí Jesus responde a Pedro como? Capítulo 8 de Marcos, versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, fitando os discípulos, seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, eles, verso 32 do capítulo 9, quando diz que temiam interrogá-lo, possivelmente é por causa desse embate aonde já reprovaram Jesus por ele ter dito isso talvez pela primeira vez,
E ali naquele momento, então, quando quando Pedro falou que não ia acontecer, Jesus deu uma advertência, deu uma dura neles. E agora eles estão com medo de interrogar Jesus. Eles ainda não entenderam. Veja, Jesus já falou várias vezes aqui, né, sobre ressurreição. Mas eles não entenderam, mas agora têm medo de perguntar. Meu querido, nesse aspecto, quantas vezes nós também temos as nossas dúvidas e às vezes medo de perguntar porque a gente já concebeu ou não quer acreditar naquilo que a gente está lendo, naquilo que está sendo ensinado, e a gente fica com dificuldade de aceitar aquilo. A gente fica com dificuldade de compreender. Exatamente porque a gente tem alguns pressupostos em nossa mente que muitas vezes nós mesmos criamos, e a palavra de Deus vem para nos colocar algo contrário àquilo que nós definimos como sendo verdade para nós. E muitas vezes somos desafiados, muitas mesmo. Você lê a Bíblia e você é confrontado com você mesmo. E alguns teólogos dizem que esse é o jeito certo de ler a Bíblia, quando você é confrontado com aquilo que você acreditava ser a sua verdade. Mas a verdade da palavra de Deus é a que importa. É a verdade da palavra de Deus que vai acontecer, não é a sua verdade. A sua verdade muitas vezes pode estar errada, se ela não está de acordo com a palavra de Deus. Então, meu querido, é verdade que o que aconteceu com os discípulos também acontece conosco, de não compreender certas coisas, e nós somos chamados, como Efésios capítulo 5 diz, a compreender a vontade de Deus. Efésios 5, se não me engano, verso 17. A vontade de Deus já foi revelada e nós agora somos chamados a compreendê-la. Olha o verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. A vontade de Deus já foi revelada na sua palavra. Agora basta a nós compreender esta vontade. Então, diante do que a Bíblia expõe, do que a Bíblia revela, e como nós acabamos de ver, né, no verso 32 do capítulo 8 de Marcos, isto ele expunha claramente. O problema é que quando nós temos pressupostos em nossa mente, nós temos dificuldade de aceitar aquilo que nós estamos ouvindo. E então, como nós ainda não vivemos, não vivenciamos ou presenciamos aquele ensino, ou aquilo que foi revelado, né, nós ficamos então criando pressupostos em nossa mente. Né? Então a gente, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser daquilo outro, né? E esquecemos que não importa o que você acha, o que importa é o que a palavra de Deus revelou, né? E se ele disse que vai ser assim, é assim que será. Então, meu querido, como nós somos também desafiados como os discípulos, e por causa do temor, e não nos incomoda, e porque aquilo que a palavra diz nem sempre é aquilo que a gente quer acreditar que vai ser. Eu acredito que vai ser assim. Nenhum crente vai passar por dificuldade. Onde você viu isso? Olhe para a palavra inteira. Se os discípulos, se o povo de Deus passou por dificuldade, por que nós não passaríamos? Por que a igreja não passaria? Se Cristo diz que em meio à dificuldade Ele vai cuidar de nós, por que a gente crê que Ele não vai cuidar? Por que a gente acredita que Ele está longe quando a dificuldade chega? Por que nós temos tanta dificuldade de compreender? Exatamente porque nós temos dúvidas e pressupostos em nossa mente, quando nós deveríamos nos submeter ao que a palavra diz pela fé. Então, se nós temos ainda dificuldade como os discípulos, pergunte, mas ao perguntar, esteja pronto também para, diante da resposta, dizer, olha, eu tenho dificuldade de aceitar. Acho que muito mais é isso que acontece, né? De aceitar que vai ser assim.
os discípulos não queriam aceitar que Jesus ia morrer e ressuscitar. Não, Jesus, para de falar que você vai morrer, né? E ressuscitar, o que significa isso? Né? E eles tinham dificuldade de perguntar para Jesus sobre a ressurreição dos mortos. Eles estavam questionando entre eles quando o mestre estava diante deles. Era só perguntar: Jesus, explica melhor esse negócio de ressurreição. Como funciona? Por que vai acontecer isso? Eles não perguntaram. Eles temiam interrogar Jesus, exatamente pelo que aconteceu antes, né? Quando Pedro, de uma maneira errada, né? Repreendeu Jesus, né? Por ele falar, reprovou Jesus por ele falar de morte. Para de falar, Jesus, que o Senhor vai morrer. Não, isso não vai acontecer. Mas lembra de Isaías: os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Não pense que você sabe de todas as coisas. Você não sabe de todas as coisas, principalmente naquelas que ainda não aconteceram, naquelas que ainda virão. Então, seja humilde de compreender que nós não sabemos todas as coisas e que precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Eu não sei, mas o que o Senhor vai fazer, me explica e também me ajude a ser submisso ao que o Senhor quer para a minha vida. Então, meu querido, você também está com dúvida, você também não compreende muita coisa, né? Seja bem-vindo ao time, né, dos discípulos. Nós estamos aprendendo, na caminhada cristã nós estamos aprendendo com o Mestre. E o Mestre continua sendo Jesus. É Ele quem nos ensina, é o Espírito Santo que nos esclarece. Né? João 16 diz que Ele nos faria lembrar de todas as coisas, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai nos fazer lembrar daquilo que Jesus ensinou e assim também nos submeter exatamente à vontade do Senhor e compreender que o que vai acontecer, aquilo que a gente ainda não entendeu, né, Ele vai nos revelar no momento certo, na hora certa. Então que Deus te abençoe nesse dia e que as suas dúvidas sejam sanadas. Não tenha medo de perguntar. Pergunte ao Senhor em oração: Senhor, eu não entendi. Eu estou lendo essa passagem e não compreendi. Os discípulos também não entenderam ressurreição de mortos, né? Não compreenderam, mas não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de tirar suas dúvidas. Né? Efésios 4 diz que Deus concedeu dons aos homens, né? Uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, e assim então para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então nós precisamos de homens sérios, né, preparados na palavra exatamente para ensinar e tirar as dúvidas. Homens que estudam, que estão sempre em busca do conhecimento, do entendimento para aperfeiçoar o povo de Deus. Então não tenha vergonha de perguntar, pelo contrário, pergunte, né? Mas a grande questão nessa relação de ensino, o que nós precisamos também desenvolver na nossa vida esteja pronto para ser submisso e humilde diante do que você vai aprender, pois muitas vezes aquilo que a gente ouve, a gente não quer aceitar, porque a gente já concebeu algumas coisas em nossa mente acreditando que não vai ser assim, não acredito nisso. Então esteja pronto para ouvir a palavra e entender e ser submisso àquilo que está sendo ensinado. Se veio da palavra de Deus, se é o ensino da palavra, se é o ensino verdadeiro da palavra, eu preciso me submeter a ela e não ficar com medo, né, ou ficar temeroso, né, diante das dúvidas. Que Deus te abençoe e que diante de dúvidas, de questões, procure um mestre, né? Procure primeiramente o Senhor e peça ao Espírito Santo que te ensine
e que você aprenda mais e mais no caminhada com Ele. Vamos orar? Senhor amado, Pai, nas coisas que nós não compreendemos, nos ajude, ó Deus, nas nossas limitações. Nos ajude também com humildade a ser submissos àquilo, ó Pai, que nós ainda estamos descobrindo, aprendendo contigo. Cuida, Senhor, de nós por muitas vezes a arrogância, a soberba ou aquilo que eu acho que já sei, às vezes toma conta da nossa vida de modo que nós ainda não compreendemos o todo, exatamente porque algumas dessas coisas ainda não aconteceram. Então, ó Deus, diante da Tua palavra, nos dá humildade e assim também coloca em nossas vidas homens sábios, prontos, ó Deus, para ensinar verdadeiramente, corretamente a Tua palavra. Homens humildes e que com sabedoria têm aprendido para ensinar o Teu povo. Em nome de Jesus, nos livra, ó Deus, daqueles arrogantes, nos livra, ó Deus, daqueles que adquirem sabedoria e que com soberba, ó Deus, então humilham, em nome de Cristo, Pai, mas para que a Tua igreja tenha homens, ó Deus, certos, homens firmes como Cristo, ó Deus, que diante de reprovações de um ensino venham realmente como Jesus a também repreender ensinos errados, ó Deus, coisas que não cogitam daquilo que o Senhor tem determinado. Então estes também precisam ser repreendidos. E assim, ó Deus, que os falsos profetas não tenham a preeminência na Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, nos livra, ó, destes, mas também, ó Pai, nos ajude com o ensino verdadeiro e quebra os nossos pressupostos que não estão de acordo com a Tua palavra, para que assim possamos, ó Pai, aprender mais e mais e perder, ó Deus, o temor de tirar as dúvidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que o Espírito Santo ilumine os olhos do vosso coração. É a nossa oração, como Paulo orou ali em Efésios capítulo 1. Você também seja iluminado nesse dia.